Bom, pessoal, vou começar esse artigo com uma frase do próprio artigo, que é a seguinte: uma revolução de mídia é o fenômeno social recorrente mais impactante para a civilização humana, sobre o qual conhecemos muito pouco ou quase nada. Vou repetir. Uma revolução de mídia é o fenômeno social recorrente mais impactante para a civilização humana, sobre o qual conhecemos muito pouco ou quase nada. E aí vocês podem ter a noção do desafio que é quando a gente se coloca na missão, que é o que eu estou fazendo como curador da Bimodais. A Bimodais quer ser uma escola de futurismo de excelência. Queremos nos colocar hoje como a melhor escola de futurismo competitivo do Brasil. E para isso a gente precisa encarar esse desafio. A gente está vendo, está percebendo, olha a quantidade de mudanças que estão acontecendo em vários setores. E não adianta você dizer, é a Revolução Industrial 4.0. Não, é a sub-revolução industrial a partir do digital. É a sub-revolução na política, é a sub-revolução no direito, é a sub-revolução no agro, é a sub-revolução na educação. São sub-revoluções dentro de uma revolução maior. E essa revolução maior, ela não está explicada. Então, quando a gente vai analisar e a gente vai dizer assim, vamos organizar uma formação bacana para formar futuristas competitivos, então, a primeira coisa que você precisa trabalhar, e aí você vai trabalhar em 4 níveis. Primeiro, você tem que explicar o que está acontecendo. Quais são as causas, quais são as consequências. É o fenômeno, é a fenomenologia, em que eu vou tentar explicar o fenômeno. E aí você vai... o fenômeno é uma revolução de mídia, já aconteceram outras no passado. Olha aí, vamos lá no Pierre Levy, ler o Cybercultura. Aí do Pierre Levy você diz, olha, mas o Pierre Levy, o padrinho do Pierre Levy é o McLuhan, e o padrinho do McLuhan é o Innes, que estão estudando revoluções de mídia, né, desde 1950. Em que a gente vai lá pegar o Havelock, por exemplo, o Eric Havelock, que vai fazer uma análise da revolução de mídia da Grécia. Olha os nossos antepassados aí. Olha a experiência acumulada. Olha como é que a gente pode, a partir desses fatos todos, começar a fazer padrões na sociedade humana. Então, a partir daí, você tem um fenômeno, causas e consequências, né? No segundo momento, você tem que fazer o quê? Além dos fenômenos, você tem que fazer os métodos. Diante de uma revolução, diante de uma disrupção como essa, como é que você vai ajudar as pessoas, e o caso do futurismo competitivo, o foco do futurismo competitivo é ajudar profissionais e organizações. Indiretamente a gente está ajudando as pessoas, mas o foco é o que vai gerar valor daqui para frente. E a partir daí eu tenho que desenvolver um método. Um método, diante de uma mudança dessa magnitude, não é mais você convencer, é atrair. E aí tem toda uma discussão de atração, tem toda uma discussão de como se estabelece diálogos, como você cria um curto-circuito para que a pessoa possa questionar suas próprias narrativas. Então você tem métodos para você poder ajudar numa mudança dessa magnitude, uma mudança que a gente não tinha noção do peso que uma revolução midiática tem. Aí, no outro momento, você tem o desafio da ciência social, das ciências sociais. E aí é o desafio epistemológico. Porque se a ciência social está estruturada de uma determinada maneira, em que as tecnologias não tinham o peso que deveriam ter, e as revoluções de mídia não tinham o peso que deveria ter, uma série de mudanças dentro das ciências sociais se faz necessárias. Senão você não consegue dialogar
com os pesquisadores das ciências sociais e de repente você vai fazer uma palestra, vai fazer uma aula, você vai encontrar um mestre, vai encontrar um doutor, você vai encontrar uma pessoa que está estudando, você tem que ajudar o cara a dizer, olha, por que você, na tua pesquisa, você vai ter problema? Você precisa estruturar uma epistemologia. E tudo isso passa pelo desafio do futurista. E, por fim, você precisa, dentro de uma escola de futurismo, discutir o próprio futurismo. O que é o futurismo? Qual é a diferença de um futurista para um profissional de inteligência competitiva? Qual é a diferença de um futurista diante de uma revolução como essa que a gente está passando, né? De um futurista que a gente não tinha talvez esse nome no passado? Então você tem aí 4 níveis de conversa, cada uma mais avançada ou menos avançada do que a outra. E tudo isso para quê? Para ajudar as pessoas a lidar com esse mundo digital. Então, desde o primeiro momento, a missão da Bimodais, do futurismo competitivo, era ajudar profissionais e organizações. Nesse artigo eu estou desenvolvendo a visão da escola. Como a gente vai fazer isso? Criando uma formação de excelência. E uma formação de excelência passa por esses 4 ambientes, por essas 4 etapas, que não necessariamente vai pegar todo mundo. Porque você tem o futurista operacional, é aquele que está dentro da organização, fazendo palestra, fazendo curso, etc. Então ele vai desenvolver os métodos. E você tem um futurista conceitual, aquele cara que está desenvolvendo os conceitos, trabalhando em cima dos conceitos, formando, multiplicando futuristas operacionais. Então são 3 níveis: o cliente final, o futurista operacional e o futurista conceitual. E atrás do futurista conceitual, você ainda poderia dizer que existe o pesquisador das ciências sociais, que também é cliente de uma escola de futurismo. Então a gente está trabalhando. Então não é uma brincadeira, é uma coisa que dá essa dimensão. E acho bacana quando a gente pensa dessa maneira, mostrando, olha, pessoal, nós não estamos diante, é o que o Thomas Kuhn, que eu recomendo um livro, que eu já falei muito sobre ele, A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn, que ele diz, estamos vivendo, existem anomalias, quando a ciência não explica, não prognostica e nem diagnostica bem. Nós estamos vivendo uma anomalia, uma macroanomalia de alta magnitude e a gente precisa saber disso e lidar com isso. É isso. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil, porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões, as pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa, vamos produzindo lives todo mês, vamos conversando, temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser